Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje então a gente vai falar sobre dois temas, na verdade. Vai ter uma live 3h30, que é agora mais ou menos, e a gente vai ter uma live às 6h30. A primeira a gente vai falar sobre ponto, reta, ângulo, construção de ângulo. Por isso que a gente está dividindo essa aula em duas etapas que a gente não tinha feito anteriormente. Primeiro a gente vai colocar uma explicação aqui, e depois eu vou fazer as comprovações e as construções no quadro. Espero que vocês gostem e isso daí. Deixa eu adicionar aqui. Apenas qualquer dúvida que o tio falar é só chamar que o tio vai ver aqui. Vamos lá. Primeira coisa, o que é o ponto, né? O ponto é um objeto matemático que não possui dimensão, ou seja, a dimensão dele é zero. Ele serve para determinar um local no espaço. Por isso que a gente fala determinar um ponto. Ele não tem dimensão, ele serve só para marcar um local. Você coloca um ponto, é para marcar um local. Ele não possui uma dimensão. Ele não tem tamanho, ele não tem volume. Lembra disso, isso é importante. E o que acontece? Geralmente a gente coloca o nome num ponto com uma letra maiúscula latina. A, B, C, D. Por isso que geralmente você vai ver o ponto A está distante do ponto B em qualquer exercício. Até aí, ok. Vamos lá. O que são retas? Retas, deixa eu ver se minha cara aqui está dificultando você a conseguir acompanhar. Pronto, agora está perfeito. Retas são o quê? Retas são conjuntos de infinitos pontos, ou seja, imagina um ponto do lado do outro, do lado do outro, do lado do outro, do lado do outro. Aí eles dão aquela sensação de que você tem uma linha constante, porque são muitos pontos e eles não têm dimensão, então eles são muito pequenininhos, tá entendendo? Um do lado do outro, do lado do outro, do lado do outro. E aí você tem a sensação de que você está vendo uma linha. Então, a reta nada mais é do que uma linha formada por infinitos pontos, tá? Ela não tem nem início nem fim. Geralmente a gente vai dar um nome também de uma letra latina, que é essa que a gente conhece, que é a que a gente escreve aqui, né? Na verdade, aqui nos Estados Unidos, italiano, são as letras que são utilizadas, que estão no seu teclado. Letras latinas, romano latino. Maiúscula, para a reta. A reta é importante se lembrar disso, ó. Ela não tem início nem fim. Eu estou olhando para poder falar exatamente o que está aqui, tá? Para poder vocês conseguirem acompanhar junto com o que está escrito em nosso PowerPoint. Semi-retas, aí você está vendo ali, semi-retas, pô, está escrito com 2 R's, agora essa é a nova grafia. De forma similar às retas, ou seja, de forma parecida com as retas, o que acontece com as semi-retas? Elas não possuem fim, só que aí que está a grande diferença, elas possuem início. Esse início é dado pelo primeiro ponto, ou seja, o primeiro ponto é que marca o início da semi-reta. Então, como eu dei um exemplo lá, você pode observar no PowerPoint, ela tem um início, mas ela não tem um fim. Essa setinha apontando para frente quer dizer que ela não tem um fim definido, né? A gente usa a letra maiúscula também para nomear. Por que o tio está falando sobre isso? Porque é importante você conhecer isso. Isso não cai apenas na sua prova do 8º ano, não cai apenas na prova que você vai fazer na escola. Isso às vezes cai no Enem e as pessoas esquecem. Por quê? Porque são coisas importantes. Segmento de reta. O segmento de reta, olha o nome, de acordo com o que eu escrevi aqui, ó, é uma parte de uma reta, ou seja, ela possui um início e um fim, diferente da semi-reta e da reta. Ela possui um início e um fim. Você vai ter dois pontos que marcam o início e o fim. Eles são delimitados por quê? Tem um limite, né? Vamos supor, do ponto A até o ponto B. Agora, vamos pensar o seguinte, olha o nome, segmento de reta. Se você quisesse representar uma reta e você cortasse uma parte dela, você ia pegar um segmento. Por isso que o nome é segmento de reta. Olha, caraca, essa lógica é perfeita. Por quê? A partir dessa lógica você consegue gravar o nome segmento de reta. Ela é representada pelo nome dos dois pontos, né? Tipo assim, do ponto A ao ponto B, a gente tem um segmento de reta AB. Olha que legal. E do ponto C até o ponto D, a gente tem um segmento de reta CD. Tá entendendo? E a gente sempre coloca um tracinho em cima para estar identificando o segmento de reta. Então vem uma parte muito importante. Essa parte cai muito e as pessoas erram, e cai em concurso público e as pessoas erram.
são os axiomas sobre retas. Né? O que são axiomas ou postulados? Axiomas são proposições lógico-matemáticas que você consegue entender que são verdadeiras e serve de base para o desenvolvimento da matemática. Mas você não precisa provar. Tá entendendo? Porque provar levaria... Você tem muitos caminhos para provar. Primeiro axioma. A reta é infinita, ou seja, ela contém infinitos pontos. Lembra que eu falei que é como se a reta tivesse pontinhos, 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 pontinhos muito pequenininhos e eles continuam? Exatamente por isso ela tem infinitos pontos. E exatamente porque ela tem infinitos pontos é que a linha acaba sendo contínua. Né? Porque lembra, a matemática não tem fim. Sacou? Esse é o primeiro axioma. Uma reta não possui fim e ela é formada de infinitos pontos. O segundo axioma da matemática nas retas. A reta é infinita, ou seja, ela tem infinitos pontos. Ou seja, isso é muito importante. Na verdade, o tio errou aqui, ó. Uma reta, um ponto pode estar contido em infinitas retas, né? Porque como ele não tem dimensão, ele pode estar em qualquer ângulo, entendeu? Então, infinitas retas podem passar por um ponto. Próximo. Por dois pontos distintos, você só vai ter uma reta passando. Ou seja, se você tiver um ponto A e um ponto B, apenas uma reta consegue pegar a angulação desses dois pontos. Você consegue entender o que é angulação? A gente vai falar rapidinho. Eu não escrevi aqui, mas é simples de explicar o que é um ângulo, o que é uma angulação. Tá? Mas, voltando para o terceiro axioma, por dois pontos só passa uma reta. E o último axioma. Um ponto qualquer de uma reta o divide em duas semirretas. É muito simples. Se você pegasse uma reta e passasse um facão assim, pá, cortei a reta. Quando você cortou a reta, aquele ponto ali, ele vai dividir numa reta. Vamos supor que sobe e uma reta que desce. Ou uma reta para a direita e uma reta para a esquerda. Está entendendo? Como se tivesse aqui nesse desenho que o tio colocou. Até aí tudo bem, tranquilo, legal. Vou te falar o que é um ângulo. O ângulo nada mais é do que o grau de inclinação de duas linhas ou de um referencial para uma linha. Então, quando você pega um ângulo, né, ele está 45, ele é mais ou menos assim em relação a esse. Entendeu? Assim, assim. Na verdade, isso aqui é mais 60. Isso aqui. E aí, o que acontece? Conforme vai subindo esse númerozinho que está aqui, vai se aumentando o ângulo. Eu vou comprovar essas coisas ali já já. Vamos só lembrar aqui rapidinho, é um refresh na sua mente, um refreshment. E vamos lá. O que é ponto médio? É um ponto que está situado exatamente na metade do segmento de reta. Por isso que ele é ponto médio. Ponto da metade. Mediatriz. E aí começa a nossa parte legal. As comprovações, né? Deixa eu tirar isso daqui. Aumentar o meu rostinho. E agora focalizar lá, ó. E vamos para lá. Vou pegar só para dar um grau aqui, ó. Vamos começar nossa conversa. Conversa contigo, Pedro. E vamos começar a nossa conversa hoje. Então é o seguinte, o que é uma mediatriz? Lembra que a gente falou que era um ponto médio? Então, vamos pensar. O ponto médio, ele estaria aonde? No meio dessa semirreta. Eu vou colocar como se ela tivesse os pontos T e E, tá bom? Aqui você tem o ponto D, aqui você tem o ponto E. Então, o que a gente tem que fazer
para encontrar o ponto médio. É o primeiro aspecto que a gente tem que neutralizar, né? A gente tem que saber quanto mede. Só que existe um artifício para a gente fazer direto a mediatriz. Então eu vou te explicar o que é a mediatriz e aí a gente vai conseguir concluir. Mediatriz é a reta perpendicular a qual corta um segmento de reta em seu ponto médio. Ou seja, é uma reta de 90 graus, ortogonal, que vai cortar esse segmento de reta exatamente na metade. Então a distância que eu tiver para cá, eu vou ter para cá. E como é que a gente faz isso? Você vai utilizar o nosso amigo, o nosso companheiro. Você vai utilizá-lo. E aí, como é que você faz? Você vai abrir o seu compasso. E para você abrir o seu compasso também tem que ter cuidado do seguinte. Tem que ser um pouco maior do que a metade. Porque se for menor do que a metade, eles não vão se encontrar. Então, eu vou abrir o meu compasso aqui. Vou medir aqui. Vou tentar fazer com uma mão só. Então, se falhar, beleza, me ajudem. Vou pegar aqui, ó, no ponto E, e eu vou fazer um arco. Esse arco pode ser grande, não tem problema. Tá bom? Depois eu vou pegar no ponto D, vou fazer mais um arco. Tá? Fiz um arco em cada ponto ali. O que aconteceu? Os arcos se cruzaram. Os arcos se cruzaram. E eles se cruzaram em 2 pontos. Deixa eu ver aqui por que está com essa variação aqui. Eles se cruzaram em 2 pontos, que a gente vai chamar de A e B. Tá bom? Então a gente vai ter aqui A e B. Tá ok? Tá legal? Tá bonito? Tá na frequência? Tá na maravilha, meu amigo. Tá na perfeição. Perfeição de Deus. Deixa eu só verificar se esse cabo aqui tá conectado. Porque eu estava sentindo que estava tendo uma vibração ali meio esquisita na imagem, mas eu acho que é por causa da vibração do próprio local. Beleza, ele se cortou em 2 pontos. E aí a gente vai pegar nosso outro amigo. Não a reta, não a régua, perdão. Nosso companheiro esquadrim. O esquadrim vai juntar esse ponto A nesse ponto B. Quando ele juntar esse ponto A nesse ponto B, a gente vai ter o quê? O que a gente chama de mediatriz. Vamos lá. Maravilha! Então, quais são os pontos? Só relembrar rapidinho. A gente pega o compasso, abre um pouco maior do que a metade, traça um arco, pega no ponto B, no ponto E, no caso, do outro lado, traça mais um arco, onde eles se encontrarem, você vai ter os 2 pontos de auxílio. Eu chamei aqui de A e B, pode ser 1 e 2. Às vezes a gente coloca 1 e 2 porque é mais simples, é mais rápido da gente resolver, né? Agora, a gente vai continuar conversando sobre bissetrizes. O que são bissetrizes? Bissetriz é um segmento de reta ou uma semi-reta, você pode até falar que é uma semi-reta, que tem um ponto de origem, o vértice do ângulo. Só que essa semi-reta especial, ela vai dividir o ângulo em 2 partes iguais. Então, eu vou desenhar um ângulo arbitrário aqui. Não importa qual o ângulo. Por isso que eu falei que é arbitrário. No momento não importa. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa bissetriz aqui e vou encostar no vértice. Aqui, ó, encostei no vértice. Vou cortar as 2 linhas. Isso me dá 2 linhas de base.
Perdão, me dá 2 pontos de base. Que a gente pode chamar esse daqui de 1 e esse daqui de 2. Esses 2 pontos de base, a gente vai fazer o quê? Vai traçar novos arcos em cima. Então, a gente vai lá, ó, com o mesmo tamanho, tá? Precisa mudar nem nada, não. Percebe o seguinte, olha que interessante, olha que bonito, olha como a matemática é maravilhosa. Eles se juntaram aqui, certo? Eles se juntariam aqui também. Mas eles se juntaram aqui. Você pode fazer só o ângulo para lá, não tem problema. Porque o primeiro ponto vai ser o vértice. Aí a gente vai pegar, vai chamar esse ponto de 3. Esse é o ponto de encontro dos arcos. Que lindo, que delícia. Vamos lá, esse baile tá uma uva. Vamos pegar do vértice até o 3 só, tá bom? E quando a gente pega do vértice até o 3, a gente tem exatamente a bissetriz. Olha que interessante. Então, quais são os pontos para você fazer a sua bissetriz? Primeiro, você vai pegar no vértice e vai traçar um arco. Esse arco vai cortar tanto a semirreta de baixo quanto a de cima. Você vai pegar esses pontos, que são os pontos de apoio, chamados 1 e 2. Em cima desses pontos, você vai criar novos arcos. Para cima, eu criei esse, e para baixo, eu criei esse. Olha que coisa, eles se encontraram. Que delícia, que maravilha. Pego e crio o terceiro ponto de auxílio. Esse ponto de auxílio eu vou ligar diretamente ao vértice. E para ficar melhor ainda, o tio vai colocar o nome de V aqui, ó. V de quê? V de quê? V de quê? V de quê? V de vértice. V de vértice. Ligo o ponto do vértice ao ponto de encontro de apoio. Uma maravilha, muito simples, muito fácil. Vou fazer agora o ângulo de 60, tá legal? Para começar o ângulo de 60, a gente vai traçar uma reta base. Sempre a reta base vai te ajudar. Então vamos lá. Nessa reta base, a gente vai esboçar um ponto P. Por quê? A reta é feita de infinitos pontos e a gente usa o ponto B só para poder ancorar. Isso aí. A ponta seca do compasso está aqui, ó. No caso, a ponta do meu compasso tem uma ventosinha. Essa ventosinha eu vou encostar aqui, ó. Piu, 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 e desenho meu arco. Tchu, 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 tchu. Pode passar? Pode, meu parceiro. Pode passar à vontade. Não vou mexer no arco. Não vou mexer no meu compasso. Mesma abertura. Mesma abertura. Tá vendo esse ponto de auxílio aqui? Esse ponto de refúgio? Esse ponto de paz? A gente vai colocar como 1. A gente agora vai lá no ponto 1 de novo. E fazemos um arco de B até 1. Piu, 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 piu. Tá vendo? Criou nosso segundo ponto de apoio. Que maravilha! Mas que delícia esse ponto de apoio! Vou ligar o ponto B ao ponto de apoio e tá feito, e tá bonito, tá legal, tá exatamente como a gente gostaria. Tá perfeição. Aí você vai vir para mim assim, ai Pedro, eu não sei como é que ficou 60 graus e tal. Aí você tem o seu medidor de ângulo. Medidor de ângulo, conhecido como transferidor de ângulos também. É que às vezes eu esqueço o nome, né? Eu não sou o Dr. Manhattan. Vocês nem sabem quem é o Dr. Manhattan, né? Dr. Manhattan é do Watchmen. Aliás, a série é boa, hein? Veja. Vou colocar em cima da reta. Vou colocar em cima da reta.
No seu caso vai ter um zerinho. Vou andar um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Os 60 graus cai perfeitamente com a linha. Por isso, vemos que é 60 graus. Lindo, perfeito. Que maravilha, que maravilha. Muito bom estar com vocês nessa tarde. Vamos lá, vamos fazer o de 90 graus? Que o de 90 graus tem um negócio legal. O de 60 graus a gente acabou. Só que em cima do de 60, se a gente fizer a bissetriz, se a bissetriz dividir o ângulo em dois, quanto vai ficar? Ângulo de 30. Isso, meu parceiro, tu é bom mesmo, hein? Então, ângulo de 30. Só que a gente vai fazer o ângulo de 30 novamente depois, para ser aquele momento especial que você vai ver se você entendeu ou não. Vamos fazer o ângulo de 90? Preciso da reta base. Sempre você vai usar a reta base. O exercício que o tio deu, sempre tem reta base. Sempre tem reta base. Por quê? A reta base é o que vai orientar onde o ângulo vai ser mostrado. Então a gente vai lá. Então, vou te mostrar que você tem duas formas de fazer o ângulo de 90. Tá legal? A gente pegou a reta base, né? Da mesma forma, a gente vai colocar um ponto. Esse ponto eu vou chamar de N, tá? N de quê, Pedro? N de quê? N de 90. 90. 90. Vou pegar a ponta seca. A ponta seca, vou ligar no N. Liguei no N. E posso fazer de um lado até o outro, que não tem problema, tá legal? Vou pegar e me deu o ponto de apoio aqui, ó. 1. É que a ventosa às vezes tira um pouquinho a letra, tá? 1. Peguei aqui em cima do 1, ó. E fiz de novo. Aí, ó, vou pegar esse ponto de encontro e vou chamar de 2. 2. Olha que delícia! Vou pegar esse ponto 2 e vou fazer de novo. Vou chamar de 3. 3. Aí o que eu vou fazer? Eu quero criar um ponto médio entre o 2 e o 3 e ligar ele até N. Então eu vou pegar e vou fazer o seguinte: um arco. Maravilhoso. Vou pegar aqui, ó, no 2, vou fazer também um arco. Estacionei no 2, ancorei e pá! Encontrou lá em cima, no que a gente chamou de ponto 4. No ponto 4 se encontraram. E aí, vou ligar esse ponto 4. Esse ponto 4 eu vou ligar diretamente ao N. Tá ok? E aqui está o nosso ângulo de 90. Lembra que o tio falou? Tem outra forma de fazer? Tem. Vou mostrar. Gravou essa? Estuda isso. Guarda os pontos. Guarda o passo a passo que o tio falou. Como é que faz o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4. Guardou isso? Muito bom, muito legal. Existe uma outra forma. A outra forma, ela é um pouco mais simples. Tá bom? E como é que a gente faz a outra forma? Vou ter que apagar essa. Sempre a reta base. Esse é o segundo método. Fiz a reta base e coloquei o ponto N. O que eu vou fazer agora? Vou pegar o compasso. Vou pegar o compasso e vou traçar um arco. O arco vai de um lado até o outro. Eita, andou! A ventosa andou um pouquinho, mas deu para fazer.
esse ponto e esse ponto vão ser os pontos de apoio. Pontos de apoio. A gente chama de 1 e a gente chama de 2. Tá bom, Tigas? Aí você vai pegar e vai fazer o seguinte. Agora, eu vou aumentar um pouquinho, e vou passar o arco aqui, ó. Um arco de 1 e um arco de 2, do mesmo tamanho. Saindo de 2. Saindo de 1. Vou ter o ponto 3. Vou ter o ponto 3. Ponto 3 para vocês. Até N. Só ligar. Tá aí. Muito simples, muito fácil. Muito simples, muito fácil. Por que esse aqui é mais fácil do que o outro? É simples, o tio explica. Você pode usar esse daqui? Pode. E o que comprova que esse daqui está certo? Você fez um ângulo de 180 graus, tá vendo? Você usou a linha base para fazer os 180 graus. Da outra forma, você estava fazendo por ângulos de 60 graus. Vamos lá que eu te explico. Quando você fez 180 graus e dividiu por 2, 180 dividido por 2, 90. Por isso que ficou exatamente no meio. Olha que delícia. Se você pegar e colocar aqui, ó, sensacional, olha só, vai ter um ângulo de 90. Mas é claro que tinha que ter. Você cortou 180 em duas partes. Por que que da outra forma também está certo? Porque aqui, ó, quando a gente fez o ângulo de 60, a gente cortou uma vez. Quando a gente corta mais uma vez aqui, a gente tem um ângulo de 120. 120. Por quê? 60 mais 60. Só que você pegou um de 60 aqui e cortou, dividiu por 2. O segundo ângulo você dividiu por 2. Por isso que a gente fazia jogando o compasso do 3 para cima e do 2 para cima, na forma anterior. Quando você fez isso, você cortou, você pegou um ângulo de 30. 30 mais 60 dá 90. Olha que delícia, que facilidade. Vamos fazer um ângulo de 30? Ah, não. Olha que legal. Ainda tem mais um ponto aqui, ó. Interessante. Como é que a gente faz um ângulo de 45 daqui? Tá vendo? A linha base está aqui e a linha do ângulo está aqui. A gente vai pegar um ponto nele, em cima dele, e vai traçar um arco. Traçou o arco. Vamos pegar um ponto aqui e vamos traçar um arco. Não liga, porque os pontos que a gente usou eram os pontos por onde tinha passado o primeiro arco. Entendeu? Para dar a mesma distância, porque esses lados que você vai usar precisam ter a mesma distância, tá legal? Então, se eu passei o primeiro arco aqui e deu uma distância, passei o segundo aqui e deu outra distância, e eles se encontraram, olha que delícia, no terceiro ponto aqui, galera. Terceiro ponto aqui, ó, posso chamar de 4. Vou juntar um no outro, hein? Tá lá, 45 graus. Perfeição pura, perfeição pura. O tio vai fazer agora o de 30 e vai dar um remember no de 45. Porque às vezes, com muita linha, você pode ter ficado, meu Deus, como é que eu faço isso tudo? Não tem problema não. Se liga então. Vamos no de 30 para dar um refresco. Para começar, no de 30, a gente vai desenhar aquela nossa velha amiga, a reta base. Eu tinha que ter ou um negócio do Silvio Santos para ficar aqui, ou um tripé, né? Eu vou arrumar, prometo. Vou arrumar. Estamos trabalhando. Vou colocar esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Vou chamar de T. T de quê, Pedro? T de 30. Eu quero achar o de 30, né? Vou lá. Peguei o quê? Nosso amigão, que está aqui o tempo todo para nos ajudar. Nosso compassito. Vou lá abrir
numa distância razoável. Às vezes tem que pegar a perninha dele, dar uma apertadinha, ver se aqui está com ponta. Essa é a chamada de ponta seca. Vou lá e paro no ponto T. Tem! Escorregou. Vou lá e giro. Pode ser tudo, Pedro? Pode. Você vai ter o ponto de apoio aqui, certo? Marca ele como 2. Como 1, perdão. Pode ser 1. Beleza. Que é muita coisa para o tio segurar aqui. Aí fica complicado, né? Vamos lá. Pego aqui, ó, no ponto 1. Marco lá. Pá. Marquei. Ponto 2 aqui. Certo? No encontro dos dois arcos. Aqui eu já tenho um ângulo de 60. Se eu fechar desse ponto T, o ponto T sumiu aqui, tá, gente? Por causa da ventosinha. Se eu ligar daqui até aqui, eu já tenho meu ângulo de 60. Só que, meu parceiro, eu não quero o ângulo de 60, eu quero metade dele. Não tem problema, não tem problema. Você vai pegar novamente e vai lá, ó. Ó que maravilha, olha que delícia. Peguei e fui, ó. Depois vou no ponto 1, hein? Ó. Peguei aí. Vamos lá, no ponto que se encontrou. Vamos lá. Chamamos de ponto 3. Junto o ponto 3 no T. Quando eu juntar o ponto 3 ao T, eu terei o nosso ângulo de 30, que é metade do de 60. Que maravilha, hein? Que delícia! Vamos fazer de novo então de 45? Tio vai apagar esse daqui e a gente vai fazer de novo de 45. Só para ver se a gente gravou, galera. Todo dia o tio dá aula, hein? 6h30, todo dia. Se tu passar aí, eu tenho aula de física ou matemática garantido. 0800. Se der, só compartilha para ajudar. A galera tá sem aula na escola, sabe como é que é, né? É só Netflix, só jogo online. Vai chegar o Enem daqui a pouco e creu. Vou colocar aqui, ó. Ponto Q. Q de quê, Pedro? Q de 45. Vamos lá pegar o nosso amigão. Pegamos um amigão. Tá aqui, ó. Compassito. Vamos marcar no pontito. Vou mandar todito. Beleza. Vou ter que prolongar um pouco essa reta aqui, tá? Ponto 1, ponto 2. Ponto 1, ponto 2. Vou colocar para vocês. Ponto 1, ponto 2. Vamos lá agora, minha galera. Aumenta um pouquinho, porque é como se você estivesse achando o ponto médio, tá entendendo? Então você precisa de um espaço. Às vezes você ama, mas você precisa de um espaço. E aí o ponto Q está ali. Agora a gente vem aqui no ponto 2. Segura a ponta T. A ponta seca já ajudou. Você pegou. Ponto 3. Tá aqui, ó. Juntei o ponto 3 no Q. Vou precisar largar o micrófono. Liguei. Aí tá vendo aqui, ó. Ó o arco aqui, ó. Vou aproveitar o ponto 1. Vou pegar esse ponto aqui também. Posso chamar de ponto 4, não tem problema não. Pode vir. Chame então de ponto 4. Vou pegar. Pode ser a mesma abertura, não tem problema. A gente vai girar, colocando a ponta seca no 4. E foi. Colocou a ponta seca no 1. E foi. Maravilha. Cheguei a um oásis. O que acontece? Antes a gente já tinha achado o ângulo de 90. Você percebeu? Quando eu fiz essa reta aqui, foi para te localizar no ângulo de 90. Mas
esse ponto aqui, que a gente pode chamar de 5. Se a gente ligar esse ponto 5 ao quê? A gente vai ter quem? Vai ter quem? O ângulo de 45, meu parceiro, meu consagrado. Vamos lá. Então, meu fera braba, chegamos ao conceito, meu faixa preta. 45 graus. É difícil? Não. Precisa estudar? Precisa. Precisa refazer em casa? Precisa. Não quero fazer igual aquelas moças que faziam antigamente, mas corre para o seu papai e para sua mamãe e vê se você tem um compasso. Você precisa treinar isso, porque isso é muito importante. O desenho técnico, ele te ensina muito da geometria, porque ele te passa a noção de ângulos, a noção de espaço. Então é importante você saber isso, tá? Então, a gente conversou sobre todos os aspectos. Agora a gente pode fazer exercícios, elaborando ângulos, desenhando ângulos e trabalhando com seus números, tá bom? Vamos fazer todos os exercícios. Qualquer dúvida, fala com o tio. Se der, vamos colocar esse vídeo para frente. Outros amiguinhos precisam aprender. E é isso, meu consagrado. Qualquer dúvida, tio está aqui, só mandar uma mensagem. Até mais. 6h30 tem aula de física, hein? Não esquece.